Olha, eu acho que as identidades se transformaram numa espécie de afeto da inviabilidade, na verdade. Do ponto de vista político, o debate gira ao redor do fato de que elas são becos sem saída. E já há algum tempo, alguns teóricos americanos, eu lembro um deles especificamente, que vai mostrar que se você pegar congressos de crítica literária, por exemplo, e você for analisar o programa, você vai ver que a divisão quase infinitamente micro das identidades vai fazer com que você tenha trabalhos que discutam, sei lá, mulher, lésbica, negra, com um problema de caminhar, por exemplo. Homem amarelo ou aborígene que é cego. E esse é um trabalho já de uns 5 anos atrás. Você tem então um processo em que as identidades elas vão se transformando numa espécie de afeto asfixiante, né? Em que você tem, na verdade, que ficar o tempo inteiro provando que concorda com a política das identidades. E se você for um dos grupos das minorias vítimas e tal, você tem que ficar provando o tempo inteiro sua pureza de pertencimento a esse grupo identitário, né? Então, se você é mulher, heterossexual e branca, já é uma identidade que não é tão boa. Essa daí só ganha para homem branco heterossexual. É a única pior do que mulher branca heterossexual. Outra coisa que a política das identidades traz em termos de afeto é o afeto do ressentimento. Acho que se o Nietzsche olhasse para isso, ele ia dar gargalhadas, né? Porque a gente matou Deus, mas o ressentimento continuou. Eu acho que esse tema, especificamente da política de identidades como um objeto de tensão dentro da vida democrática, ele aparece justamente porque, se você pegar o Partido Democrata, por exemplo, e a sua vocação a se dividir infinitamente no partido da população do Havaí, que mora no lado esquerdo da ilha tal, o partido da a população que mora em Porto Rico, mas a parte sul da ilha, diretamente ligado ao que a gente falava antes, quer dizer, a política das identidades, ela leva a democracia na busca de construir um convívio social em que as identidades sejam respeitadas a sua condição, o que é importante, ela acabou se transformando numa aporia para a própria esquerda, né? Porque era uma aporia porque ela dinamita todo possível denominador comum que reúna a população num projeto minimamente comum de sociedade, né? Então, a política de identidades ela tende a produzir aquilo que a gente conhece como guerrilha cultural ou guerra cultural. Essa guerra cultural, que se transformou num verdadeiro paradigma da política americana, do embate entre esquerda e direita, já está no Brasil. Tanto ele é mimetizado pela esquerda, que também é uma esquerda americana hoje, a esquerda brasileira está muito longe da esquerda europeia, de origem, que também não existe muito, né? É uma esquerda de universidade, de campus, e é uma esquerda, então, que ela pensa em termos de guerrilha cultural. Por outro lado, a direita também entrou na brincadeira, e aí a gente teve eventos como em Porto Alegre mesmo, lá no Santander, né? Aquela performance, a besta do cara que estava pelado no Mãe. A gente teve também o debate ao redor da história da sexualidade do MASP. Então, o que a gente viu, na verdade, foi uma reação de grupos que são contrários ao que eles entendem como a hegemonia de políticas identitárias minoritárias. Aí eles reagiram, eu acho, um engano à política cultural, essa guerrilha cultural, mas é um pouco que sobrou para a militância, né? Porque a política está um pouco esvaziada, é uma questão de administrar a economia que decide tudo, então os militantes ficam brincando de bater boca, como se o mundo da política tivesse se transformado, na verdade, numa espécie de centro acadêmico. Veja esse debate nas escolas de crianças sobre neutralidade de gênero, né? E aí você pega, por um lado, chegou ao ponto de que, na verdade, é a negação de toda a identidade, no caso sexual, a fluidez de gênero, como se fala, e por outro lado você vê o caráter fascista, autoritário, na medida que escolas começam a eliminar banheiros de meninos e meninas e começam a pautar, inclusive pais, na minha opinião, que são uns bobos, que tem esse fetiche de parecer a Angelina Jolie e Brad Pitt, que é achar que os filhos não têm gênero, que você deve vestir menino de cor de rosa, dar boneca para menino, carrinho para menina. Então acho que o problema da política identitária, se ela ficasse um pouco dentro
paranoia da obsessão dela, seria até menos mal, mas o problema é que transborda para a sociedade. Em novembro eu vou estar junto com o Mark Lillard no Fronteiras do Pensamento, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, para discutir um pouco essa coisa da democracia em desacordo, né? E vai ser muito interessante porque esse tema das identidades é um tema que é tão caro para ele quanto para mim. Ele escreveu obra importante nessa área e vai ser muito interessante o debate. A gente se vê lá.